Saudações. Esse é um bom cenário, porque além de tranquilo, eu gosto da imagem refletida no lago. Aliás, eu penso que a superfície calma das águas foi o primeiro quadro. Como se Deus fizesse as coisas em 3D e uma pintura delas em 2D, refletida na água. Mas eu quero falar sobre outra coisa. A cúpula Rússia-África. Ela ilustra uma série de pontos. Primeiro que dos 53 países africanos, 49 foram. 49 líderes. Um não foi. O de Níger, né? Um dos 4 que não foram, foi o governante do Níger, que foi deposto por uma facção pró-russa. Então, fica mais ou menos evidenciado, fica muito evidente, inclusive, que as coisas na África estão mudando. As falas do presidente do Senegal mostram que nem todo mundo ainda entendeu que as coisas mudaram. E mudaram para sempre. Lideranças africanas antigas na guerra, Isaías Afewerki, da Eritreia, um sujeito que eu respeito muito, adotou visivelmente uma postura anticolonialista. Muitos países da francofonia estão se livrando da França. O golpe de Estado que houve no Níger foi isso. Um governo democrático, democrático, gente, tá vendo? Democrático, é o democrático, de esquerda, apoiado pelos Estados Unidos, claro, né? Então, gente, se um governo de esquerda, ele não é apoiado pelos Estados Unidos, simples assim. Correto? Esqueçam que a mídia fala se é direita ou de esquerda. Se é de esquerda, não é apoiado pelos Estados Unidos. Mas não é mesmo. Então, esse governo supostamente de esquerda, pró-ocidental, pró-França e pró-Estados Unidos, com certeza, de esquerda, foi deposto por um governo nitidamente pró-Rússia e certamente pró-China e pró-BRICS. Então, se fosse hoje, se a cúpula tivesse começado hoje, de 53 ia 50. E esses 49 que foram, mas esses 50 que com certeza vai no próximo, esse 50º, mostra que esse papo da Rússia isolada, das sanções, cara, já era. A África é um dos continentes mais ricos do mundo. Ela só é pobre, ela só está pobre. Ela não é pobre, ela é rica. Ela só está pobre por causa do imperialismo. A França, a Inglaterra, os Estados Unidos, a quantidade de dinheiro, de recursos que esse povo tirou historicamente da África. 14 milhões de seres humanos. 14 milhões de seres humanos. Só com a escravidão. 12 milhões só a Bélgica, com o que ela fez na República Democrática do Congo. Então, o total de escravizados em 400 anos foi 14 milhões. E o total de mortos pela Bélgica, pelo rei Leopoldo II, só pela Bélgica, foi 12 milhões. E é incrível como isso praticamente não é filme, né? Eu nunca vi um filme sobre o que é a Bélgica, Leopoldo II, lembrando que a sede da União Europeia fica em Bruxelas, na Bélgica. Eu nunca vi um filme sobre o que Leopoldo II fez no Congo. Já vi N filmes sobre o Holocausto, tudo quanto é perspectiva. Alemão bonzinho, né, da lista, judeu italiano engraçado, o da vida que é bonita, sobre pianistas, crianças com pijama listrado. Sempre tem um filme para ganhar um Oscarzinho falando das atrocidades contra esse grupo étnico religioso específico, que custaram a vida de 6 milhões deles. Mas nunca vi um filme, nunca, claro que foi feito, mas eu nunca vi, sobre os 21 milhões de chineses mortos na Segunda Guerra Mundial, na mão dos japoneses, também na Segunda Guerra Mundial, e nenhum filme que não fosse feito pelos soviéticos
mostrando as 24 milhões de vidas que eles perderam. Só por alto. Então não mostra os 12 milhões de congoleses, os 21 milhões de chineses, os 26 milhões de soviéticos, mas os 6 milhões de brancos dessa religião. Nossa, já rendeu filme Oscar demais da conta. Talvez porque, né? Não haja congolês em Hollywood, não haja congolês no Netflix, não haja congolês nas plataformas de streaming, como não há congoleses na nossa mídia, né? Que escolhe os filmes que vão passar. Mas existe muitos descendentes de congolês no Brasil, então a TV pública brasileira tinha que fazer alguma coisa sobre isso. Da mesma forma, há muito poucos russos em Hollywood, na Netflix, nas plataformas de streaming. Muito poucos chineses em Hollywood, na Netflix, nas plataformas de streaming. A história é feita pelos vencedores, né? E se uma história é contada tantas e tantas vezes, sob tantas perspectivas, eu custo acreditar que ela seja dos perdedores. Fica difícil, né? Porque normalmente quem conta a história é o vencedor. E a história repetida, a exaustão, não é a dos congoleses, não é a dos soviéticos, não é a dos chineses. Não, é outra. Até justificaram criar um país com base nessa história, roubando terra de outro povo e separando a África da Ásia. Que é para isso que o Estado de Israel serviu. É uma cunha que separa a África da Ásia, impediu esses dois continentes de se interconectar. Aí, recentemente, o Sullivan, né? Aquela nulidade intelectual que eu fiquei sabendo que só passou na faculdade porque papai pagou. Sullivan foi mandado para fazer uma proposta para o Mohammed bin Salman, que Deus o tenha em sua infinita glória e misericórdia, que é basicamente ele dar garantias e proteger a entidade sionista, enquanto os Estados Unidos garantiriam que algumas promessas poderiam ser feitas para os palestinos. Vocês conseguem entender isso? Estão pedindo para Mohammed bin Salman, para a Arábia Saudita, não atacar Israel, não ajudar os amigos dos palestinos em troca de promessas, em troca de que Israel fizesse promessas. Como se a promessa de Israel... Gente, se a palavra deles não vale... Aqui, deixa eu mostrar para vocês o que a palavra de Israel vale. Vou mostrar aqui. A palavra de Israel vale isso aqui, ó. Vocês estão vendo? Risco na água. É isso que a palavra de Israel vale. A mesma que vale a palavra dos Estados Unidos. Se a palavra de Israel não vale nada, por que a promessa de Israel valeria alguma coisa? Só me explica. Estamos eu e a gordinha pescando. Não bora ir pra pesca, não. Mas eu dormi muito mal essa noite. Fui dormir às 4 horas da manhã. E a gente não pode simplesmente acordar tarde, né? As galinhas levantam com fome. O doguinho tá com fome. O gato. E, bom, as plantas eu posso molhar só à tarde. Mas tive que acordar cedo. De toda forma, essa tentativa patética dos Estados Unidos, o que é isso? Sério, isso é desonroso. O Mohammed bin Salman é um homem honrado, muito honrado. É um homem que leva a fé dele muito a sério. Ele está se desfazendo do wahhabismo mais radical, que é né, de certa forma ele foi muito associado à Arábia Saudita, mas é mais linkado aos Emirados Árabes. Então está tendo um certo afastamento entre o MBS e o MBZ. Que bom, que bom. E voltando à África. A África representa muito bem tudo que o Ocidente, tudo que o capitalismo, tudo que os brancos europeus fizeram nesse mundo. A história do Ocidente, a história do capitalismo começa com a tomada de Ceuta pelos portugueses, em 1415. Ceuta é uma cidade africana. E
essa libertação da África manifesta na cúpula dos países africanos com a Rússia, cara, isso é simplesmente extraordinário. No sentido de que um novo mundo está visivelmente emergindo e um velho mundo está apodrecendo. A cúpula foi um sucesso absoluto e estrondoso e foi um sinal maravilhoso de que as coisas vão mudar. Estão mudando e rapidamente. Conversando sobre o assunto geopolítica, a gente percebe que muitas pessoas compreendem que o Japão é uma colônia, que os americanos se infiltraram em todas as instituições do país e as controlam. A Alemanha é uma colônia, certo? Tem cláusulas secretas que um chanceler da Alemanha tem que concordar antes de assumir. A Alemanha, por exemplo, não pode fabricar aviões no seu próprio território, tem um punhado de coisa. A Alemanha é uma colônia. A Itália está ocupada por 100 mil tropas americanas. A Europa inteira está cheia de base americana. A Europa é uma colônia. Quando termina a Segunda Guerra Mundial, a narrativa é os Estados Unidos, a União Soviética ocupou os territórios do leste. Como se os Estados Unidos não tivessem feito a mesmíssima coisa nos territórios do oeste. A diferença é que os russos saíram, os americanos não. Não apenas permaneceram nos países europeus até os dias de hoje, como ainda aumentaram a presença deles e entraram em países onde eles não estavam. Após o fim da União Soviética, os Estados Unidos entraram nos países do bloco soviético, da ex-Yugoslávia. Os países que fizeram parte da União Soviética entraram em tudo. A Europa, e visivelmente quando você vê as ações anti-europeias tomadas pela própria liderança europeia, a Europa é uma colônia. Como a Coreia do Sul, aquela ditadura travestida de democracia, é uma colônia. Os Estados Unidos é uma nação que não convive com nada que não seja a subordinação completa e absoluta. E aí, bom, a independência verdadeira da África, como a independência verdadeira dos palestinos, a liberdade do mundo, só vai vir quando os Estados Unidos forem derrotados. No campo de batalha, a Rússia já está fazendo. Mas é uma questão maior, é econômica. Eu creio, evidentemente, mas todo mundo concorda comigo, que os Estados Unidos vão ser esfacelados. Ah, mas não pode, é um país muito grande. Cara, o mesmo raciocínio que valeu para a União Soviética vale para os Estados Unidos. Sabe, essas considerações sobre o Estado conseguir viver ou não, independente, tipo Texas, Califórnia, né, o Sul, isso não faz sentido. Se fosse pensar nisso, a Macedônia do Norte não teria se separado. Se fosse pensar nisso, o Turcomenistão não teria se separado. Ou os três patetas do Báltico. A questão é muito mais profunda. Os Estados Unidos têm que perder no campo de batalha. E vão perder. E também têm que ser destroçados economicamente. Porque o que sustenta os Estados Unidos, o que sustenta o Ocidente, é o dólar. É o dólar. A capacidade dos Estados Unidos de imprimirem dólares sem ter riqueza para lastrear isso é que permite aos Estados Unidos fazer o que fazem. Certo? Mas essa é uma discussão econômica, que no momento não tem nem fôlego para discutir. Mas eu não sei se vocês estão vendo, eu estou bem melhor. Não vou deixar vocês verem minha cara nem com máscara, porque eu estar bem melhor não quer dizer que eu estou bem. Mas eu vou fazer um vídeo sobre isso. Espero que vocês tenham uma excelente manhã de sábado. Um dia excelente, eu não sei quando vocês vão ver isso. Fiquem bem e obrigado pela audiência.